Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos, para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. O Fabrício já está aqui, vou adicionar ele para esse momento importante, né? Deus, ele tem um sacramento para cada ocasião de nossas vidas, né? E a igreja ela é muito sábia, né? Ela nos acompanha em todos os momentos. Salve Maria. Salve, meu irmão. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas tá dando um eco aí. Eu tô sem fone de ouvido por isso mesmo. Entendi. O que eu coloco? Mas não sei, pode ser, né? A última live nossa, nós ficamos sem. Vai ficar voltando o que eu tô falando. Você que sabe. Você que manda. Vamos ver. Agora parou. Não. Ainda tá. Mas não tem problema, não. Pode falar aí. Tá dando eco. Tá dando eco? Não sei, peraí. Acho que agora parou. Parou. Era alguma coisa aí. Então, irmão, queria pedir desculpa aí a demora que a gente teve aqui. Eu tive um problema aqui no equipamento aqui, mas graças a Deus deu certo, né? Agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, né? E a gente vai falar sobre um tema importante essa noite. Talvez muitos nem tenham noção que isso que é um sacramento, né? A unção dos enfermos. De certa forma, se as pessoas, né, soubessem do valor que a igreja tem, os sacramentos têm, né, elas não se afagariam em qualquer seita, né, porque a igreja ela tem um sacramento para cada momento de nossas vidas, e alguns que vão nos acompanhando durante a vida inteira, né, e um desses que muitas das pessoas pensam, né, muitas das vezes que é só para uma ocasião urgente, você está ali nas últimas, que tem que te dar a unção dos enfermos. E ela é muito mais ampla do que isso, né? E hoje você vai estar falando para nós aí essa noite, né? Se você quiser se apresentar para as pessoas que já esteve aqui várias vezes, né? Mas pode ter alguma pessoa que não esteve aqui nas outras lives, né? Eu acho que é importante, né? Você se apresentar aí e pode seguir. Eu quero te agradecer primeiro, porque
de longas datas que nós, na medida do possível, fazemos live, né? Fico muito grato quando você reza e pensa em um tema e fala assim, na cara, esse tema aqui, eu vou abordar ele com o Fabrício. Eu sou casado, missionário há 20 anos a Sacramento de Amor, Diocese de Divinópolis, Minas Gerais. Tenho 6 filhos e vivo aqui na vida missionária, trabalho aqui na Sacramento de Amor, meu apostolado é aqui, e vivo nessa mesma vibe, nesse mesmo ritmo, nessa mesma pegada de querer e desejar evangelizar primeiro a mim mesmo e depois pessoas que se aproximam de mim. E é muito bom porque quanto mais nós desejarmos falar de Jesus e ao mesmo tempo aprender acerca das verdades da nossa fé, nós somos o primeiro alvo a ser acertado. Eu sou o primeiro alvo a ser alcançado. E esse tema de hoje ele é muito pertinente porque é um tema assim que não é tanto palpável, porque ele é visado e olhado por uma ótica muito mal interpretada, que é a unção dos enfermos, né? Que é um sacramento de cura. É importante que quem esteja aqui fique sabendo. Tá me ouvindo aí? Oi? Tô ouvindo. Eu queria começar pedindo a Nossa Senhora que possa nos alcançar nesta noite, que possa nos cobrir com o manto dela, principalmente você, seu ministério de propagar o Evangelho, e aqueles que estão conosco aqui na live. Pedir à Virgem de Nazaré, você que chegou, a Suleima, o Wilson Leite, enfim, mais pessoas. Que a Virgem de Nazaré possa abrir o seu coração, cobrir você com o manto, aquecer você com o útero dela e também levar a você a graça da graça, da unção, da cura, porque ela é a medianeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fabrício, tá dando um apito aí no seu celular? Será que é bateria? Tá dando ping, tipo um negócio. Deve ser o meu, deve estar acabando a minha bateria do meu Fone. Nossa, vou ter que tirar. Fone. Não, mas pode tocar. Você vai falar, eu acho que não vai dar eco. Tá, mas se for Se quiser atrapalhar, até tirar, eu acho. melhor. Se quiser até tirar, eu acho que não tá dando eco mais, não. Você deve ter mexido em alguma coisa aí aquela hora que colocou, não sei. Você só colocou o fone? Foi isso? Eu acho que eu mexi só no meu volume. Tá. E agora? Então é isso. Não, mas ainda tá dando eco. Mas pode tocar sem fone, que eu não vou interromper. Se você quiser, coloca para carregar um pouquinho rapidinho. 5, 10 minutinhos. É melhor. Porque se fazer alguma intervenção, já vai carregar. Tá. Você me dá 30 segundos? Pode ser. Galera, segura aí que eu vou colocar para carregar, viu? Já voltei. Meu irmão, é o seguinte. Para a gente ser bem preciso, eu já trabalhei em uma rádio aqui em Divinópolis. 30 segundos é uma eternidade, né? Então eu fiquei longe aqui quase que 1 minuto. Mas para a gente ser bem objetivo a respeito do nosso tema proposto, eu não sei se você abordou outros temas referente aos 7 sacramentos, né? Ou se aqui é mais um dos 7. Já está no 5º dia já. Ótimo. Então, assim, na ordem aí faltam 2. A ordem, na verdade, e o matrimônio, né? Então eu fico muito feliz porque a unção dos enfermos é bíblico. E além de ser bíblico, é um sacramento que está dentro da cura. Você já deve ter abordado aí que é a iniciação cristã, os 2 primeiros, né? Os 3 primeiros, que é o batismo, a criança nasce, ela é batizada. Depois tem ali a confirmação, que é a crisma, o bispo unge, não vou entrar em detalhe. E por terceiro nós trabalhamos, que é o corpo de Cristo, que é a
a presença real de Jesus Cristo na minha alma, que é aí a iniciação cristã, que dá embasamento à nossa fé. E depois nós vemos com a penitência, que é a confissão, que faz parte do sacramento da unção dos enfermos, os dois entrelaçados, que é o sacramento de cura. Interessante que eu quero aqui falar de coisas muito práticas, mas também de coisas práticas, não, de documentos também, de coisas muito práticas. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela traz os sacramentos. Os sacramentos ele não é uma invenção, não é uma mágica, não é, vamos criar alguma coisa, não é isso. Sacramento é sinal visível da presença de Deus. É real. Onde há um sacramento, há uma realidade de Deus. Eu acredito que o Carlos, que o Antônio, né, tem aí quase que 5 sacramentos. Ou você não tem, ele pode receber um desses, né? Você é batizado, você no caso, crismado, você tem aí o sacramento da comunhão, da Eucaristia, você pode confessar, você é casado, cara, então você tem o do matrimônio. Sim. E você não tem o da ordem. Você não tem. Mas eu não vou entrar nele, não. Eu quero entrar aqui no sacramento que é proposto para essa noite, que é da unção dos enfermos, que é de cura, que é de libertação, que é de autoexorcismo, que é de vida nova. É um sacramento pouco procurado por nós católicos. E olha como Deus tem usado você, sabe, Antônio? Interessante que Deus te usou para me chamar, porque eu vivi especialmente nesses últimos dias realidades voltadas para esse sacramento. Os santos da igreja vai dizer que o sacramento da unção dos enfermos, ele é um envolto, ele é uma marca de Deus e ao mesmo tempo uma misericórdia. Um envolto, uma marca e uma misericórdia. O envolto, porque se envolve a pessoa, a alma, o ser humano, quando busca esse sacramento. E a misericórdia, porque ali no leito ou de morte, ou talvez em uma enfermidade que não leva propriamente a pessoa para a morte, ou talvez um hospital, ou talvez fisicamente a pessoa está bem. O sacramento da unção dos enfermos, a pessoa ela pode estar fisicamente bem, andando, subindo, caminhando, correndo, pulando, mas ela tem o direito, espiritualmente falando, se ela entender que a alma dela, que é invisível, né? Nós não tocamos na alma. A psicologia explica que é na alma que nós trazemos os afetos, assim por dizendo. A igreja também declara isso, que é na nossa alma que nós trazemos os sentimentos. Eu não toco na alma, você não toca na alma. Mas ela pode se esboçar, ela pode se externar por reações. A nossa alma faz isso. E se você estiver andando, correndo, pulando, e você entender que a sua alma está triste, que a tua alma está em agonia, que você está desbaratinado, que você está confuso, que você está precisando de receber uma unção dos enfermos, você pode receber. A igreja nos diz isso, você pode receber a unção dos enfermos. É claro que, infelizmente, muitos sacerdotes não aplicam a isso, não se atêm para isso. Porque nós pouco procuramos para esse fim. Então, vou dar um exemplo muito claro. Essa semana agora eu recebi um telefonema de uma mãe, não vou dizer o nome, de outra cidade, que tinha uma adolescente que estava tendo supostos surtos psicóticos. E aí conversei com a mãe, analisei, estava sendo acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, e aí a filha estava tendo umas crises meio estranhas. Quando ela me procura enquanto missionário, ela quer uma resposta divina, isso é óbvio. Então eu não ia me atentar a ela com questões psicológicas, nem muito menos com questões nesse campo da psiquiatria. E eu disse para ela, filha, já que você já fez de tudo, não há tempo perdido. Procure o sacerdote da sua paróquia, peça a ele para ministrar na sua filha a unção dos enfermos.
E aí eu expliquei para ela o poder desse sacramento. O poder desse sacramento. Para entender o que era. Não a nível de mágica, que não é mágica. E aí ela buscou esse sacramento. E o padre, depois, a secretária entrou em contato comigo, eu atestei que eu tinha enviado, que eu tinha encaminhado, e o padre iria ministrar a unção dos enfermos nessa adolescente, porque é algo sobrenatural. E você mencionava aí no início da nossa live sobre um tópico bíblico. Né? Você falava lá em São Tiago, capítulo 5, sobre o enfermo, quando está doente, chame o sacerdote para ministrar sobre ele, impor sobre ele as mãos. Porque é uma graça sobrenatural. E é um sacramento da cura. Então, se o indivíduo, no caso ali, essa adolescente, estiver acometida, isso aqui é muito profundo, de um surto diabólico, de uma opressão maligna, ou de uma reação opressora, é na certa, né? Pós a unção dos enfermos ali, ela fazer uma boa confissão, ou depois comungar Jesus, é na certa que vai enfraquecer a ação do demônio. Eu estou falando aqui de questões espirituais. Enfraquece ele, é obrigado a se retirar. Pronto. Hoje, Antônio, aconteceu outro episódio. Eu falei assim, gente, o Antônio foi assertivo. Ele rezou para essa live, eu tenho certeza. Hoje eu fui à missa, levei meus filhos no colégio, aqui de Divinópolis, e lá tem missa todos os dias, graças a Deus. Uma escola clássica. E aí, quando meus filhos entrou para a escola, eu fui à missa com minha esposa. Quando finaliza a missa, eu saindo assim, eu abracei o senhor que estava na missa, pedi a benção a ele, e ele falou assim para mim, agora você me abençoa. E eu entendi o que ele quis dizer. E eu falei, Deus te abençoe. E ele me disse, olha, eu vou a Belo Horizonte, semana que vem, fazer uma mini cirurgia. E ele tem aproximadamente assim, uns 75 anos de idade. E ele falou assim comigo, eu queria que você rezasse por mim, porque eu já procurei o padre, olha o que ele me disse. Já agendei minha confissão, já agendei a minha extremunção, ele falou isso comigo, porque eu estou preparado. Porque se Deus quiser me levar, eu já vou confessado, eu já vou com a extremunção e já vou tranquilo. E Antônio, eu assustei com aquilo. Eu assustei assim, e o cara, ele sabe o que ele está falando. Assim, numa leveza, numa maestria, numa tranquilidade, e minha esposa do lado, né? E ele, pois é, eu vou procurar a extremunção, antes da cirurgia. E aí eu vim embora no carro, conversando com a minha esposa, e ela falava assim, bem, você viu a clareza daquele homem? E eu falei com ela, bem, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Ele entende o sacramento da unção dos enfermos. Ele pediu, ele vai pedir. Agora, tem um lado contrário, né? Ele tinha clareza desse sacramento. O lado contrário são as pessoas que pensam errado. Aconteceu comigo isso. Uma pessoa estava, isso é fato, isso é atestado, uma pessoa tinha um parente que estava tendo surto diabólico, é um caso que eu já acompanhava, e era acompanhado também por um psicólogo e por um psiquiatra, amparado por essas duas vertentes da ciência. E aí eu acompanhava esse caso e aí eu percebi que ele precisava de uma extremunção, porque já havia buscado ali o sacramento também da penitência, que é a iniciação cristã, né? Que é da cura. E aí eu falei com a pessoa que estava direcionando esse indivíduo, olha, procura o sacerdote X e peça a ele, que é de confiança, para ministrar nele a extremunção. A pessoa, ela assustou comigo no telefone, né, porque eu não tinha condição. Falei assim, Fabrício, mas não posso fazer isso não, eu não posso fazer isso. Aí eu entendi, deixei ela falar. Porque ele não está morrendo. Não, e se ministrar, ele vai morrer. Crendice religiosa. Ele vai morrer. E aí eu tive que pegar o catecismo na Igreja Católica, com muito cuidado, e pedir a pessoa para buscar lá no parágrafo 1500, que fala sobre a enfermidade, sobre a doença, que todos nós estamos suscetíveis a isso.
Nós vamos passar por isso. Chega a idade, chega a dor. Mas assim, naquele caso ali, era um caso que ele precisava de uma cura na alma e não uma cura no físico. Fui explicando. Pedi para ela pegar lá o sacramento que é da unção dos enfermos no catecismo, no parágrafo 1500, para ela ler, para ela entender. E aí, quando ela virou a chave, ela suavizou a situação, aí ela buscou um sacerdote. Então, a palavra de Deus nos diz assim, Tiago, capítulo 5, estais enfermo? Busca um sacerdote, alguém que ore sobre você. E a unção dos enfermos é interessante, que tem uma oração própria da igreja. Tem alguns símbolos que é importantíssimo, que é ministrada no enfermo. O óleo é um sinal, né? No Antigo Testamento, Davi, quando Samuel procura Jessé era pai de Davi e de outros mais filhos, a palavra diz que Samuel levou um odre de óleo para ungir aquele que Deus havia já dito para ele, olha, vai lá na casa de Jessé, porque tem um dentre eles que é segundo o meu coração, e você vai ungir. A unção ali significa também cura, porque Davi iria, depois dali, ter que ter um coração muito aberto, porque o Senhor mesmo disse, ele será um homem segundo o meu coração. Então Davi, antecipadamente, ele recebeu a unção, e ao mesmo a unção de cura, para conduzir o povo, para levar o povo, e ao mesmo tempo para ter uma alma revigorada. Por isso que ali no batismo recebemos a unção, a marca no peito do óleo. Na confirmação, você recebe o óleo na testa, na fronte. Não é isso? Na Eucaristia, não. Na Eucaristia você não recebe um óleo. Mas na unção dos enfermos você recebe. Na ordem, unta a mão do sacerdote. Então você percebe que o óleo, que é um sinal, que é um símbolo, ele é um sinal de cura, de libertação. Então, é importante que você que está comigo nessa live compreenda assim, você tem, se desejar, o direito, se um dia você se sentir angustiado, sem lugar e sem rumo, e você encontrar um sacerdote que vai ali ter uma paciência de ministrar em você a unção dos enfermos, você tem a liberdade de receber isso. Porque na cruz, quando Jesus Cristo morre e a lança transpassa o lado aberto dele, ali nasce os sacramentos da igreja. Ali nasce por excelência. E ali também, aquele homem que lança Jesus, ele volta a enxergar. Porque o sacramento da marca, do sangue que nasceu do coração, que saiu do coração de Jesus, veio com certeza a cura, que faz parte aí da confissão e da unção dos enfermos. Quer partilhar alguma coisa pra gente, Antônio? Eu acho que agora não vai dar eco, não, porque eu... Isso. Pior que vai, porque eu acabei de colocar o fone aqui. Quer que eu coloque o meu? Eu vou tentar falar. Tenta pegar lá, vamos ver se vai. Agora vai. Ok, tá aqui. Uma coisa que foi interessante, né, eu sobrevivi aqui na pandemia, aqui, né, eu sobrevivi, porque eu estou conversando com você aqui. Um padre, naquele auge, que estava bem draconiano o negócio, tipo assim, as igrejas estavam abrindo meio que escondido, um padre ou outro celebrava missa, eu não sei se você viveu coisa parecida aí em Divinópolis, aqui teve umas paradas assim. Aí um padre um dia, na missa, ele deu unção de enfermo para todo mundo, né? Ele falou assim, olha gente, por enquanto não tem nenhum remédio, na época não tinha saído nada de remédio, né? Eu acho que ainda não tem muita solução não, né? Mas enfim. E esse padre, ele deu unção dos enfermos para todo mundo. Eu achei assim, de uma inteligência dele, assim, uma inteligência santa, né? Porque
ele utilizou aquilo que ele tinha. Né? Ele ia dar um remédio e ainda ia dar outro, né? Que é a Eucaristia, é tipo como se fosse uma dose dobrada da graça de Deus. Porque não tinha assim um remédio, não se tem ainda, né? Para mim, o único remédio para todas as doenças é a Eucaristia. E a unção dos enfermos a gente deixa passar batido. Você vê que se você for tentar procurar um psiquiatra, um psicólogo, você vai marcar consulta tipo para novembro. E às vezes o problema dessa pessoa pode estar aí. Por exemplo, a depressão, a pessoa que está ali à beira da morte, ela recebe a unção, não é um toque de mágica, mas você está falando, olha Deus, eu acredito em você. O poder da tua graça é mais forte que qualquer remédio. E isso é bíblico, né? Quando aquelas pessoas estavam adoentadas e tal, e Deus chegava ali e falava assim, olha, a tua fé te salvou. Não foi a minha mão, mas a sua fé foi tão grande que ela fez você levantar dessa cadeira que você estava. E falta muito isso. As pessoas, elas se lançaram em remédios. Eu não falo só em vacina, mas elas se lançaram em todos os tipos de remédio. Sendo que o maior remédio, além dos sacramentos, mas o maior remédio é a nossa própria fé. Mas uma vez que eu deposito a minha fé somente na ciência, gente, a gente tem que entender uma coisa. Não tem nada, eu vou repetir, não tem nada nesse mundo que não está sob o domínio do demônio. Vou repetir mais uma vez. Não tem nada nesse mundo que não está sob o domínio do demônio. Então, aquelas coisas que você acha, infiltrou em tudo. A maçonaria, que é a mais conhecida, né, das sociedades secretas, não tem aonde que ela não está. Não tem aonde que a comida que você está comendo tem uma empresa que tem um viés nesse sentido. O remédio que você está tomando, mesma coisa. E se o mundo já sobre o domínio do demônio, e essas pessoas não têm fé, elas não têm fé, você acha que elas vão fazer coisas boas, realmente? Se o mundo já está sob o domínio do demônio, né? E o que Deus deixou de maior herança é a nossa fé, os sacramentos, para a gente lutar. A gente literalmente está num campo de batalha. Lá em Mateus, não sei se é Mateus ou Marcos, eu não lembro a passagem, mas fala que Deus deu o poder dele sobre os seus discípulos para expulsar os demônios. E eles são vários, gente. O demônio, se dá uma palavra que acho que define bem o demônio, que está bem em voga, né? É trans. Ele se traveste, tudo ele modifica. O demônio não tem poder de criar, ele tem poder de modificar. Ele não é a maior inveja do demônio que pode existir, que pode se ter. Olha o preconceito. É que a gente é imagem e semelhança de Deus. A gente é imagem e semelhança de Deus. Uma vez sendo imagem e semelhança de Deus, a gente é igual ao próprio Deus. Ele não pode matar Deus, mas pode matar a gente e pode perder a gente para sempre no inferno. O que ele está mais tentando nessa hora final, tem várias especulações escatológicas, o mundo vai terminar em X tempo, vai ter tribulação, mas fato é, o tempo não é igual mais. Não é igual, por exemplo, 2018, 2017, que parecia que estava tudo normal. Você vê que não sei se você vê em Divinópolis, mas volta e meia o céu está todo vermelho. Isso não era uma normalidade. Isso está no frio, no calor. Então, assim, não é questão de época humana. E uma das formas que Deus nos disse que ia mostrar, né, os sinais dos tempos era através do próprio céu, das coisas mudando. Né? Esse é um dos sinais. Então, Deus ele nos dá o sacramento para a gente estar em dia, para a gente usar. Ele não colocou algo tipo assim, né? Quando eu precisar, não. A gente vai sempre precisar. É guerra. Guerra, às vezes você usa uma arma, outra hora você vai utilizar a outra. Né? Uma hora eu não vou, né? Não estou falando para ninguém guerrear mesmo, a guerra de matar, mas assim, você vê, você olha para a guerra que as pessoas se matam, uma hora eles utilizam uma granada, outra hora eles já vão com míssil, outra hora é metralhadora. E a gente tem todas essas armas em sacramento, só que a gente não usa. Ou usa mal, já viu foguete molhado? Você nunca viu um foguete molhado subindo. Né? E a gente é assim, até o próprio sacramento da unção dos enfermos,
Se a gente não saber fazer o uso dele, ele se torna inválido. Por exemplo, uma situação. Se a pessoa ela tem condições de confessar. Você deu o exemplo do senhor aí, ele está lúcido. Mas vamos supor que ele tinha uma situação que ele está em estado de pecado mortal e ele fosse lá só simplesmente receber a extrema unção. Não ia valer. É a cinza na testa, né? Hã? É a cinza na cabeça, né? É, exatamente. Essa fala sua, ela é importante porque não é mágica. Não é mágica. E você trouxe um exemplo bacana aí do foguete, do armamento. Algum momento a gente utiliza um tipo de arma para combater o nosso inimigo. E as pessoas, elas querem algo assim aparentemente surreal, muito mais difícil. Porque quando nós deparamos com os sacramentos, a gente pensa, poxa, mas é isso? É eu estar na vida de graça? É eu voltar para o meu batismo? Eu peguei um caso, meu irmão, de libertação uma vez, que o processo foi muito minucioso, muito, muito fino. Era uma linha tênue para arrebentar. Ficamos meses com o processo. E no fim do processo, nós fomos visitados pela graça de Deus, que o demônio queria sair. E o Espírito Santo nos revelou que essa pessoa precisava de voltar na pia batismal dela, que era a iniciação cristã. Depois que ela foi na pia batismal, ou seja, ela usou de uma arma, né? Para que pudesse ser liberta. Aí sim, ela teve que passar por todos os sacramentos, exceto da ordem, porque era mulher a pessoa, e ela não era casada, então ela tinha que manter a castidade, que é o sexto mandamento, né? Para consumar futuramente no matrimônio. Mas quando o Espírito Santo nos revelou, depois de muito tempo nesse combate espiritual, foi nítido. Aquele demônio só iria sair se ela visitasse a pia batismal dela, irmão, e a providência que ela era da nossa cidade, né? A providência que naquela igreja ainda, o demônio sabia, existia ainda a pia batismal que ela tinha sido batizada, assim, né? Era uma pré-adolescente para a juventude. Irmão, quando essa pessoa foi levada na igreja, o padre permitiu, e ela foi no lugar que ela foi batizada, irmão, e fez o rito, não o mesmo batismo, porque uma vez batizada já é, né? Mas quando ela ali pegou a água e jogou, meu irmão, desencadeou. Depois ela foi para onde? Ela foi tomar posse da crisma dela, do batismo do Espírito Santo, comungou Jesus, ela confessou e, por fim, a unção do enfermo, ela recebeu para fechar o pacote. Cara, não precisou de viver, porque o caso dela é um caso espiritual. E quantos casos espirituais precisam de passar por esse processo de receber uma unção do enfermo? Hoje uma pessoa me ligou e falou, Fabrício, reza pro meu pai que está no CTI, entubado. Na hora eu lembrei de você. Na hora, eu falei assim, agora. Vou fazer uma live hoje sobre a unção dos enfermos. Eu falei assim, filha, procura um padre e peça para ministrar sobre ele a unção dos enfermos. E ela me respondeu, já pedi, já foi lá, eu falei assim, pronto, agora está na mão de Deus. Né? Está na mão de Deus. Ali todos os pecados, porque a pessoa estava numa condição, ele ia receber essa unção, o padre ia atendê-lo ali, seriam aniquilados, perdoados. Né? Céu purgatório, mas que ele foi alcançado pela graça de Deus, na hora certa ele foi. Por isso que é importante. Por isso que é importante a gente dar o valor que é merecido e o valor que existe nesse sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos. É o santo consolo daqueles que estão na agonia, na tribulação, aqueles que estão, ou até mesmo andando, correndo, pulando, para esse momento. E eu aconselho pessoas que vão até fazer provas, fazer concurso público, pessoas que vão passar por uma situação de saúde, de cirurgia, pessoas que vão estudar, façam um check-up espiritual. Não é mágica. Uma autoavaliação, uma boa confissão. Faça aí uma boa... Reviva seu crisma, comunga Jesus, uma boa confissão, uma unção dos enfermos. Né? E se você for casada, o sacramento do matrimônio, faça uma reconciliação no seu sacramento e você verá o poder de Deus agir na sua vida.
porque é a presença dele. É o próprio Deus ali. Deus está ali, por isso que é muito sagrado, por isso que é sacramento, por isso que é sinal. E nós perdemos um tesouro que vem de encontro a nós que somos vasos de barro, mas ele quis ser. Então, eu quero dizer para você que está do outro lado aí nessa live, não menospreze esse sacramento, que é da unção dos enfermos. Fabrício, e quando você fala mágica, me vem muito assim, o Padre Léo falava algo interessante, que ele chamava o demônio de encardido, né? Por que é esse termo encardido? Né? Não é só para fazer graça, porque é encardido mesmo, é tipo como uma roupa suja. Ele não sai. Porque às vezes você pode até falar assim, mas eu tô eu frequento os sacramentos, eu estou com confissão em dia, eu comungo, eu vou na missa até mais de uma vez na semana, mas às vezes tem alguma coisa nas quais você trouxe o exemplo aí da menina que teve que voltar lá na pia batismal. Mas assim, será que ela não deu nenhum outro deslize? O demônio não entrou de alguma forma na vida dela que, tipo assim, ele tem casos que é muito grave, entendeu? E assim, você não se livra do demônio ou de um pecado do dia para a noite. Mas as brechas têm que ser fechadas. Lá na carta de Efésios vai nos dizer que não deis nenhuma chance ao demônio. A palavra é muito clara, e não deis nenhuma chance ao demônio. Aí você Não fala deis de lugar ao castidade, demônio. né? Você trouxe a questão da castidade. Tá? Não deis lugar ao demônio também. E não deis nenhum. Lá na carta de Pedro fala que ele é um leão devorador. Ele fica ao nosso redor, querendo nos devorar. Aí a pessoa fala, não, mas eu estou em dia, eu estou bacana nos sacramentos, mas mesmo assim tem acontecido algumas coisas estranhas. Às vezes a pessoa, por exemplo, não veste uma roupa adequada, entendeu? Se é ocasião de pecado, talvez você não está pecando, mas você está fazendo o outro pecar. As vestes das mulheres, não estou falando que toda mulher tem que andar com véu na cabeça, mas você tem que ser vestir de maneira modesta, e não só o vestir, é o se portar, né? Porque às vezes você até se veste de forma comportada. Isso tudo é brecha, porque você pensa assim, não, eu estou fazendo tudo show de bola. O falar, às vezes o vocabulário, você utiliza palavras, no seu xingar, você está dando brecha. Ele não precisa de muita coisa, ele precisa de uma chance. Ele precisa de uma chance. O demônio é igual aquele, vamos pegar um jogo de futebol, é igual um campeonato mineiro, vamos pensar assim. Você pega um time do interior que vem jogar contra o Atlético, contra o Cruzeiro. O time sabe que a chance dele perder é gigante. E a chance dele fazer um gol é uma. Ele fez o gol, o que ele faz? Retranca, né? O demônio, ele te pegou num pecado, ele vai fechar a defesa dele. Ele vai fechar. E até você descobrir aonde que você vai fazer para ganhar esse jogo, às vezes demora. Demora anos. Mas naquela mínima chance. Eu não sei se como é que chama aquele padre que era indiano? Como é que era o nome dele? O padre Rufus. Eu lembro dele contando uma história que uma mulher passando debaixo de uma árvore, eu não sei o que ela falou para essa árvore, ou a brecha que ela deu para alguma imaginação, ali o demônio entrou nela. Ali ela ficou possessa, né? E às vezes a gente pensa, até lembrando o exemplo de árvore, acho que é Felipe, né? Ele estava fazendo coisa errada lá debaixo da árvore e pensou que, tipo assim, né? Não, tá tranquilo. Às vezes a gente não observa detalhes, mas o demônio, ele não brinca de ser demônio. Essa é a questão. A roupa que você está usando, você pode ser a pessoa mais em dia com Deus, você pode estar frequentando, mas naquela brecha que você dá, às vezes você não traz seu marido, mas a roupa, de certa forma, a gente pode pensar até que é uma traição, se parar para pensar. Assim, eu acho que não tem, porque você está sendo ocasião de pecado. A mulher, ela tem que se preservar, o homem também é a mesma coisa. Interessante. É complicado o mundo que a gente está, porque ele se deu a modas, e modas que não são de Deus, não são de Deus. E isso tudo é brecha, tudo isso é brecha. Né? Eu dei alguns exemplos, mas tem muito mais. E nisso, a gente chama situações espirituais, quando você fala em check-up, e depois, assim, vai dar trabalho para quem está
trabalha nesse ministério e você deve escutar muita coisa mágica, tipo assim, me leva num exorcista. O exorcismo, ele vale, mas o maior exorcismo que pode existir, se eu estiver errado, você pode me corrigir, é a confissão. É o maior exorcismo de todos. Se você fizer uma confissão bem feita, não vai ter uma oração que o padre vai fazer aquilo ali que vai sobrepor Isso mesmo, confissão. porque a confissão está dentro da cura, né? Tem a iniciação cristã, que é o batismo. Depois você parte para a crisma, você é crismado, para confirmar o que você recebeu ali. Depois você comunga Jesus, primeiro a Eucaristia. E aí você sai da iniciação cristã e já entra para o sacramento da cura, que é a confissão e unção dos enfermos. Confissão e unção dos enfermos andam atrelados, andam juntos, andam amigavelmente próximos, colados. Não, é inseparável. Então, se você faz uma grande reflexão, se você debruça aí a sua consciência, se você extrai do seu inconsciente aquilo que está calcado, escondido, aquilo que está debaixo dos panos, e traz para o consciente, traz para a sua realidade, se você fura o seu imaginário e você encara a sua vida a nível de pecado, você vai, não a título de afronta, você não se afronta, você se confronta. Quando você se confronta, você busca a penitência. E a penitência, ela é uma cura. É cura para desembocar na unção dos enfermos. Então, cara, é muito bacana essa dinâmica do sagrado. Tanto para a vida acadêmica, tanto para a vida de família, quanto para a vida de estudos. Quando o organismo da graça começa a entrar dentro dos 7 sacramentos, e eu fico muito feliz, Carlos, Antônio, por você ter sido iluminado por Deus para trabalhar esse tema. Se nós compreendemos que existe uma graça sobrenatural nos 7 sacramentos, que não é mágica, nós iríamos buscar um dinamismo de viver na graça por amor a Deus. E por consequência, nós seríamos beneficiados por isso. Olha a unção dos enfermos. Gente, você pega um enfermo, de fato, acamado, que é batizado, que é crismado, que tem o amor a Jesus Eucarístico, comunga Jesus, que busca ali a penitência da confissão e recebe o sacramento da unção dos enfermos, e se é casado, tem o sacramento do matrimônio de maneira muito íntegra, cara, ele vai receber ali a unção dos enfermos, aspas, para reclamar de Deus a cura da alma. Se ele está com a alma enferma, mas com o corpo sarado, pode acontecer, está com os testosterona lá em cima, está com os hormônios lá em cima, mas está com a alma seca, está com depressão. Eu aconselho assim, gente, os psicólogos de plantão aí que encontrar algum católico carismático, eu sei que é antiético você levar para o seu consultório, é uma questão de fé, porque vai ferir lá a ética da psicologia. Mas se o cara der uma brecha, fala assim, filho, além do meu acompanhamento psicológico, vá buscar confissão, que é o sacramento da cura. Vá buscar a unção do enfermo, que é o sacramento da cura. Logo, logo, você vai perder esse paciente, porque ele vai deixar seu consultório e você vai ter lugar para outro. Você vai ter uma produtividade na sua vida de profissional. Claro, não é mágica, insisto, mas é vida na graça. Um organismo na vida da graça. E o diabo foge, gente. O diabo foge. Isso é irredutível. Ele foge. Porque a unção dos enfermos é um consolo para aquela pessoa que estava atribulada. E você vai começar a emendar a tua vida. O Antônio dizia, emendar a tua vida em propósitos, né? Em modéstia, em recolhimento, em assertividade na vida sobrenatural, abrir mão do pecado mortal. A tua alma começará a viver os êxtases. Tem gente que está acamado, fisicamente doente, conheço pessoas que estão fisicamente doentes, que sabem que não vão ser curados fisicamente
por Jesus. Olha o evangelho dessa semana, gente. Hoje é sexta. Anteontem, me parece, foi o evangelho. Quando Jesus ali depara com aquele homem na maca, e ele é levado para Jesus, e ali está os fariseus, e vê que Jesus solta uma palavra para aquele homem. Olha a fé, a tua fé. Os teus pecados estão perdoados. E aqueles homens começam a pensar. E o Senhor sonda os pensamentos deles, né? Salmo 138. Senhor, eu sei que tu me sondas, me conheces quando eu levanto, quando eu me assento, quando eu deito, quando eu ando. Nada é oculto aos teus olhos. A palavra ali, o Senhor vendo que eles murmuravam, voltou para eles e falou: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Pega a tua maca, vai para casa e se apresente ao seu. Ou seja, o Senhor viu que ali, o Senhor ministrou sobre eles uma extrema unção. O Senhor quis que ele fosse perdoado ali. É o sacramento da penitência. E ao mesmo tempo, ministrou sobre ele a unção do enfermo. Porque era a alma dele que estava em risco. Não era o corpo. Não era o corpo, era a alma. Mas para confundir aqueles hipócritas, o Senhor falou: pega a tua maca, levanta, pega a tua maca e vai para casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre tudo e qualquer coisa. Então, para você que chegou agora, que está enfermo da alma, busca uma boa confissão. Sacramento da penitência primeiro. Subsequente, unção do enfermo. E não tem a unção do enfermo como a unção de que mata. Né, Carlos? Carlos Antônio? É o Carlos Acutis, mas não tem. É isso mesmo. Você falando duas coisas, né, que não se fala, né, nesses temas. A gente fez uma série no início do ano que falava sobre os 10 mandamentos, e agora a gente está falando sobre os 7 sacramentos. São joias da igreja que a gente não... Assim, que as pessoas, quando você fala, voltando no tema da mágica, muitas pessoas que vão em grupo de oração, elas vão em busca de mágica, é como se fosse realmente, o grupo de oração é uma oração especial, né? É um momento ali que você tem um contato com Deus, né? Que talvez numa outra situação você não tem, mas não é tipo assim, não é o cara que mora na rua de baixo que vai te dar um passe, entendeu? Ali você vai ter uma experiência com Deus, mas uma experiência com Deus é igual quando você vai no médico, né? E você está adoentado e ele já começa a te dar um panorama. No ele te escutar, você vai precisar de um gasto, você vai precisar de fazer um exame, um check-up, você vai precisar de fazer... ele vai te passar alguns direcionamentos, né? Só que vai ter que ter uma continuidade. Esses direcionamentos, todos vão envolver sacramento, vai envolver mandamento, vai envolver um tanto de coisa. Ele vai remexer a sua vida. Que quando você sempre tem alguma coisa, tem um momento assim, uma vez que você permite a graça de Deus agir de forma plena, você vai estar em constante reforma. A plaquinha de reforma que a gente vê, né, em reforma, vai estar em constante reforma, porque você permitiu que... Porque você estava, por mais que a pessoa vivia uma vida mais tranquila, mas a gente está nesse mundo, né? Esse mundo que está sob o domínio do demônio. Então, toda hora a gente, né? A gente é como se fosse alvejado por várias coisas, várias situações, e é só pela graça de Deus. E Deus, ele, né, nos dá sacramentos, né? Ou seja, o que é o sacramento? É algo sagrado para Deus, né? Se Deus te dá uma unção dos enfermos, ele está te dando uma cura sagrada. Ali você não vai saber se é uma cura para a sua doença ou a cura para a sua alma. Deus pode chegar no momento: olha, meu filho, eu não vou te dar a cura para a sua doença, mas eu vou deixar a sua alma intacta, né? Se você fez tudo certinho, você fez essa conexão, vamos colocar que a pessoa esteja sã, se você se confessou, se você recebeu a unção dos enfermos, você está na graça de Deus. Essa graça, se você vier a falecer, significa ou que você vai para o purgatório ou que você vai para o céu. Também não é garantia, porque você recebeu extrema unção, que você vai direto, né? Tem coisas que ainda, talvez, que essa reforma que começou aqui na Terra vai precisar de terminar, né? Em um lugar que ainda você está sobre a graça de Deus, só que
você vai precisar estar lapidado melhor, porque no céu só entra joia. A joia rara é o ouro. Você vê que tudo que é de Deus tem ouro, é algo puro, é algo valioso. Então, né, você vai passar um segundo tempo, mas já é garantia da salvação. E a palavra diz assim que Jesus mesmo atestou que ele não nos deixaria órfãos e que ele estaria conosco até o confim dos tempos. Então, o sacramento ele é uma forma que ele encontrou de permanecer de maneira intrinsecamente comigo e com você. Jesus ele é como se fosse carente de mim e de você. Então, os sacramentos, eles são presença real de Jesus. Então, eu e você que temos o sacramento do matrimônio, nós temos uma graça, não porque somos melhores, mas uma graça sobreposta de quem não possui o sacramento do matrimônio, que está amaziado, que está juntado. E a unção dos enfermos também tem as suas qualificações. E uma delas é que nós estejamos em estado de graça para que o efeito desse remédio possa combater o vírus da minha alma que se alastrou ali. Por isso, para você que chegou agora, não esqueça. Penitência, que é confissão, sacramento da ordem. Então, vá buscar o sacramento da unção dos enfermos, buscando a confissão. Busca a confissão. É uma que anda com a outra. Então, assim, a ciência avançada hoje, se conhecesse e soubesse desse mistério, os consultórios médicos estariam quase que vazios. Repito, a alma, o corpo humano, o nosso corpo vai perecer, o nosso corpo vai se encurvar, vai ficar doente, que isso é algo muito natural da vida, muito natural. E eu acredito que o ressurgir da unção do enfermo, da bênção, da ministração, ela é muito mais enraizada para a alma do que propriamente para o corpo. Então, automaticamente, que quando a pessoa ela se revigora na alma, Deus pode dar a ela um fortalecimento nos ossos, no corpo físico, para ela ressurgir. Então, você que está comigo na live, que entra, sai, faça uma autoanálise na sua vida. Onde você precisa de buscar aí o sacramento da penitência e, por consequência, e por conseguinte, aí, eu vou buscar o sacramento da unção do enfermo. Onde eu preciso buscar? E não perca tempo, né? Vai incomodar o seu padre lá, mostra para o seu padre que você sabe que existe esse sacramento e que ele pouco ministra. Então, padre, talvez o senhor ministrou muito pouco sacramento da unção dos enfermos. Ministra em mim, padre, estou precisando. Tenho que passar por uma cirurgia, ou eu vou fazer algo, vou fazer prova. A minha cabeça está cansada, né? A minha mente está doente. Eu estou com o pensamento acelerado, eu estou com pânico, eu estou com angústia, eu estou com depressão profunda, eu estou com dor no baço, no fígado, no esôfago, no rim. Padre, confessei, me dá uma extremoção, ou dá um som dos enfermos, que há uma diferença, né? Geralmente a extremoção ela é ministrada para casos que são muito, muito assim, da última hora. Extremoção. A pessoa está entre a vida e a morte. Vai passar por uma cirurgia grave, ele vai pedir a extrema unção. A palavra já diz. Mas de repente a pessoa está doente, está com depressão, ou de repente ela está ali fisicamente bem, porque a maneira de ministrar, o rito é diferente. Ela vai pedir ao padre que aplique nela a unção dos enfermos. Aí o padre vai entender. Então, assim, aproveitar a live, eu quero até depois fazer uma autoavaliação e vou procurar um padre para que o senhor possa ministrar em mim a unção dos enfermos, viu? Fabrício, para a gente finalizar, você fazer um momento de oração, você falou uma coisa que é importante, né? O sacramento, ele é a presença de Deus. Ele é a presença de Deus, ele é a manifestação de Jesus até
os finais dos tempos, que ele prometeu que iria voltar, né? Ele que estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Então, ou seja, ele é a presença de Deus. Jesus está presente no batismo, Jesus está presente no crisma, Jesus está presente na comunhão, ele está presente na reconciliação, ele está presente na unção dos enfermos, ele está presente na ordem, né? Na figura do sacerdote, Sim. ele está presente no matrimônio. Então, ou seja, é um itinerário. Deus está presente conosco em todas as situações. Mas o que o mundo atual está fazendo? Uhum. Ele está falando, olha, Deus, eu não preciso de você. Eu não preciso de batizar. Esse pão não tem Deus. Prepotência. Esse é um pãozinho. Então, ou seja, eu não preciso de comungar. Como é que é o negócio? Crisma? Não, para quê? Esse negócio de confirmar Espírito Santo? Não, eu decido. Eu não preciso de confirmar nada de Espírito Santo. Confessar? Não, para que isso? Para que eu vou conversar com outro homem que é pecador igual eu? Unção dos enfermos, aí que piorou. Na hora que chega a unção dos enfermos, eles vão perguntar, isso é de comer, isso é de beber. Eu acho que eles nem têm ideia do que é isso, né? Talvez, assim, esse aí eles até têm, porque quando a pessoa morre, aí já se fala unção dos enfermos. Mas eles não sabem que se a pessoa, vamos supor que a pessoa não recebeu nenhum sacramento, ela vai lá e dá uma unção dos enfermos para ela, não vai valer de nada. Ela não está conectada a Deus, ela não tem escrito, ela não recebeu o primeiro sacramento, que é o batismo. Então, assim, não tem nem como. Aí, o sacramento da ordem. As pessoas hoje em dia, né, consideram padre pecador. Para quê? Para que eu vou casar? Eu vou juntar para ver se dá certo, aí depois a gente vê isso aí, mas o importante é qualquer coisa, a gente casa lá só no cartório mesmo, para a gente fazer um contrato nós dois, e o matrimônio piorou. Então, ou seja, entende a raiz da crise que a gente está vivendo? As pessoas, elas não observam os sacramentos, mandamento piorou, porque aí pensa que é aquela coisa que vem lá do Antigo Testamento, que caiu de moda. Mas a moda hoje é não ser de Deus. A moda hoje é ser depravado. A moda hoje é querer falar que o profano é muito melhor que o sagrado, está acima. Eu faço a minha lei, como diz Aleister Crowley, né, que é um dos maiores satanistas, ele faz o que tu queres, porque tudo há de ser a lei. Então, seja a minha lei. Eu faço e aconteça, e olha, né, e é isso a crise que a gente vive hoje é essa banalização. Tudo isso a crise profunda, moral, de tudo isso que a gente vive, porque a ciência ela é mais importante. Igual você citou o psicólogo. Você acha que algum psicólogo vai deixar de... Só se for um psicólogo realmente muito católico, psicobiar. Até os católicos hoje, eles entram muito nessa onda coach e psicólogo ao mesmo tempo. Ele vai querer embutir remédio. Sendo que ele, como católico batizado, ele tinha que ter vergonha na cara dele. Ele tinha que ter vergonha na cara dele, porque se ele sabe que com a ajuda dele ele não está adiantando, e ele é um profundo conhecedor da fé, ele teria que dar o direcionamento correto, mas não fazem. E a ciência também, não se engane, gente, ela também está dominada pelo demônio. Olha, é só você olhar para o símbolo da ciência. É uma cobra ali, ó. Você acha que eles dão ponto sem nó? Não tem nada. Eu estou falando que quem toma um remédio está endemoniado, mas eu só estou querendo mostrar as raízes. Essa elite que a gente vê dominando o mundo, eles falam por sinais, eles falam por símbolos. A gente que não entende, que a gente é inocente, a gente pensa que todo mundo é muito bom. Olha, principalmente a gente da igreja, né? A gente é mais fácil ser passado para trás, porque a gente pensa que todo mundo é irmão, todo mundo é bonzinho, mas, gente, igual a gente está fazendo faz uma reunião, uma live igual essa, para falar de Deus, eles também fazem as reuniões deles para tramar as coisas ruins, tramar a nossa morte, tramar tudo isso. O mundo está distópico, não é por acaso. Verdade. Passa a bola para vocês, se quiser fazer mais um comentário. Para a gente finalizar, eu queria deixar para quem está em casa algumas referências importantes de leituras para você também se situar, para você ouvir, para que a sua inteligência se abra à graça de Deus, né? Santo Agostinho vai dizer que nós temos duas faculdades importantíssimas
Então, para quem nunca cursou uma faculdade, quero te parabenizar porque você tem duas faculdades. Uma delas é a sua inteligência. A sua inteligência é capaz de compreender, de medir, de raciocinar. E a sua segunda faculdade, que pode ser trabalhada, que pode ser temperada, é a vontade. Então, assim, o catecismo, lá no parágrafo 1516, vai falar sobre a unção dos enfermos. 1500, 1516. Lá na palavra São Tiago, no capítulo 5, nos últimos versículos, vai falar sobre a unção dos enfermos. Chama o sacerdote para orar por você. Terceiro ponto. Quem ministra a unção dos enfermos é só o sacerdote, o bispo, né, ou o papa. Só há na Igreja Católica esse sacramento. Fora da Igreja Católica não existe sacramento da unção dos enfermos. Apenas eu digo porque na profundidade de Jesus Cristo ele não está. Apenas nas igrejas evangélicas vão orar por você. Mas lá não tem sacramento. Aqui é de maneira real, concreta, palpável, densa, viva. Então, para a gente rezar, clamar o sangue de Jesus sobre a nossa vida, eu quero rezar pela sua saúde espiritual. Mais do que rezar pela sua saúde física, eu quero pedir a Deus para vir com a graça sobrenatural sobre a sua memória, sobre o seu raciocínio, sobre a sua inteligência, seu intelecto. A pior descontaminação a ser feita está no campo da nossa inteligência. Embutida, a nossa inteligência arcaica, a nossa inteligência fechada. Quero pedir ao sangue de Jesus que cai sobre a sua memória para desintoxicar você daquilo que você absorveu, daquilo que você nutriu, daquilo que você ouviu, daquilo que você guardou como verdade e não era verdade, o relativismo, toda afronta contra a sua educação, contra a sua cabeça. Satanás, ele foi entrando, como diz o Antônio, de maneira muito sutil na sua casa, nos seus estudos, no seu relacionamento com seus amigos. Foi entrando em lugares que ninguém imaginava que ele poderia entrar na sua vida de amizade com Deus. O diabo começou a lançar você contra o eterno, contra Deus. Como fez com Eva no Jardim do Éden. Senhor, liberta agora cada um que está nessa live, a Andresa, Senhor, que entrou agora, e todos aqueles que entraram antes, a Neide, a Débora, a Marina de Paula, a Luzia, a Flávia. Senhor, visita o Fernando, o coração da Maria de Lourdes, do Carlos. Senhor, o coração da Piedade, da Júlia, da Aline. Senhor, desobstrua aquilo que está obstruindo o caminho dessa tua filha, desse teu filho, principalmente no campo da moral. Senhor, visita agora a virtude. Quantas pessoas perderam a virtude, o senso da modéstia, o senso dos bons hábitos? Liberte, Senhor, essas pessoas daquilo que Satanás já aprendeu. Satanás tem feito com que cada uma dessas pessoas olhe para vós como um Deus mau, um Deus carrasco, um Deus que apenas proíbe, um Deus que oprime, um Deus que trava a liberdade. Sim, Senhor. Visita agora a Juliana, a Aline. Visite o Carlos, a minha família, os meus filhos. Derrama o teu sangue sobre esse lar que está com essa live agora. Todos que estão ouvindo essa live, esta casa, essa residência, seja alvejada e lavada no teu sangue. As bases, o alicerce dessa casa, Senhor, o fundamento desta casa. Essa minha irmã que está no quarto agora, debaixo da coberta, o Cássio, tua esposa, o Hamilton. Esses que estão agora, Jesus, talvez dentro de um carro, trabalhando, mas ouvindo esta live. Aqueles que encontram nos hospitais, Senhor, eu peço o Senhor mesmo que vá lá, o Senhor que é o autor da cura, o Senhor que é a própria cura, Javé Rafá, vá agora no hospital, nas UPAs, visita agora os centros cirúrgicos, pessoas que estão indo agora de maca para uma cirurgia facial, cirurgia no estômago. O Senhor me mostra agora, Antônio, uma pessoa que vai fazer uma operação bariátrica. Agora, é uma mulher.
E essa mulher estava agora, nesta hora, com medo. O Senhor está do lado dela agora. O Senhor agora toca nos braços dela. O Senhor toca na pressão arterial dela. Ela estava com a pressão arterial lá em cima. E São Rafael agora está tocando, injetando nela a unção da cura. O Senhor também me dá uma imagem, agora, Antônio, de várias casas que estavam vivendo em pé de guerra. A cura agora está entrando nessas casas. A libertação está entrando nessas casas. Bendito seja o sangue do Cordeiro sobre esta casa. O Senhor me dá a imagem de um jovem que está em uma cadeira de roda. E a mãe está dizendo assim: meu filho está enfermo fisicamente, mas a alma dele é limpa, porque ele é um menino puro. Quer dizer para você, mãe, você não errou. Chame um sacerdote. O teu filho merece comungar Jesus Cristo. Você tem, talvez por falta de informação, você tem negado Jesus para ele. E não tem da missa. Mas eu quero dizer para você, o seu filho tem direito de comungar Jesus em casa. Louvado seja Deus por essa noite, pela vida do Antônio, por esses temas que ele tem trago do batismo, da confirmação, da primeira Eucaristia, da penitência e hoje, da unção dos enfermos. Louvado seja Deus, porque teremos, Senhor, mais 2 lives que tratará do sacerdócio e do matrimônio. Guarde o Antônio, guarde nesta noite todos aqueles que estão nessa live, que eles recebam graça sobre graça, unção sobre unção e auto-exorcismo na vida. Em nome do Pai, et do Filho, et do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, irmão. Ô Fabrício, me vinha uma imagem, assim, uma águia, né? E a águia, muita gente não sabe, ela é um signo, ela é um símbolo oculto muito utilizado ali pelo Império Romano. Eu tenho feito descobertas nesse sentido, tem sido bem difícil para mim, porque o negócio está embutido em tudo, né? A gente pensa até numa simples camisa de futebol, pode ter coisa oculta. Estava conversando com o Fabrício outro dia sobre esse tema, né? E me vinha assim, que a gente entrou num campo que Satanás, ele estava adorando que continuasse oculto, mas que Deus hoje revelou, não na proporção que ele queria, mas ele multiplicou a graça dele para muitos. Amém. O que é esse multiplicar a graça dele para muitos? É algo que, tipo assim, que estava em descrédito, que ninguém toca, que é a unção dos enfermos. E Deus hoje mexeu numa gaveta do demônio, né? E assim, me vinha até muitas, assim, todas as pessoas que participou, e principalmente nós, né? Questão de ataque espiritual. Hoje eu tive muito, antes da live, eu tive uma série de dificuldades, né? Porque às vezes pode parecer clichê, né? Porque pode parecer coisa de carismática, foi muita tribulação, não sei o que, mas foi mesmo, porque aconteceu algumas coisas realmente estranhas, né? Então, Deus revelou uma graça, mas isso não significa, não é que significa muita coisa, mas a gente tem que perseverar, porque a gente está mexendo em situações. Não teve um dia que, por exemplo, eu não tive um pesadelo praticamente quando eu estava fazendo essas lives. E dificuldade para achar pessoas, porque geralmente a gente sempre acha muitas pessoas para fazer live, até né, quando eu fui conversar com o Fabrício, eu falei: ô Fabrício, você conhecer padre, porque também vou precisar para as outras, né? Eu já tenho um padre para fazer do matrimônio, mas da ordem, e assim, está aparecendo muitas dificuldades, que coisa que em live normal não aparece, live para falar de outros temas, né? E veio essa questão do ataque espiritual, né? E veio esse símbolo da águia, e ela estava tipo, como se as penas da águia fossem laranja e escuro, sabe? Então, assim, eu vejo como uma fúria do demônio, né? E essa questão da gente perseverar na graça de Deus, porque a gente está descobrindo a fonte da verdade, porque tudo está nos sacramentos. Se eu estiver em dia com os sacramentos, pode vir Covid, pode vir varíola do macaco, pode vir o que quiser. Minha alma está preparada para Deus. Então, eu não tenho que temer aquele que mata o corpo, mas ele não vai poder levar minha alma. Amém. Muito sabiamente, você citava até esse senhor aí, eu acho que ele fica como um exemplo maior aí de tudo que a gente falou. Ele com muita consciência: olha, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem,
eu já confessei aqui, já recebi a extrema-unção. Então ele já sabe que, tipo assim, ele não vai se prender, né? A irmã está falando aqui, a Neide Aparecida, eu sou ministra da Sagrada Eucaristia, já vi pessoas se libertarem espiritualmente do sacramento da unção. Você vê que graça. Aleluia. Aleluia. Coisa boa. Eu queria que então, irmão, agradecer aí a disponibilidade, te pedir desculpa aí pelo atraso, mas é porque realmente, né, aconteceu algumas coisas aqui, né, mas assim, foi extremamente proveitoso. Eu acho que a gente, assim, apesar da crise que a gente vive na nossa igreja, a gente não pode desistir, porque a igreja é santa, contida de pecadores, então a gente não pode desistir, por mais que é igual um filho, né? A gente não vai desistir do filho porque ele começou a usar droga, né? Da mesma forma, a gente não pode desistir da igreja num momento de devaneio, de coisas que normalmente não aconteceria. A igreja continua sendo igreja, os sacramentos continuam sendo sacramentos, né? Continuam sendo sacramentos. A igreja é fundada por Cristo, independente se aquelas pessoas que estão ali talvez não mereceriam. Mas essas pessoas vão se ver como Jesus, né? Elas vão ter um julgamento, vão ter um juízo. E no juízo, minha gente, não adianta, sei lá, achar que é igual a justiça aqui da terra, que você vai na audiência, você tem a oportunidade ali do seu advogado defender, de você argumentar. Não, o juízo final já chega com a sentença. Eu vou passar por isso, você vai passar por isso, o seu vai passar por isso, o Papa vai passar por isso. Então, a gente pode ficar muito tranquilo enquanto é isso. Se a gente vê pessoas que não estão dando o exemplo, que estão na frente, que são pedra de tropeço, a gente não precisa, é lógico, a gente vai ficar triste, porque uma vez, quando a gente vê uma pessoa da nossa família numa situação ruim, a gente fica triste por ela. Mas, sabendo que Deus cuida de todas as coisas, igual a Fabrício mesmo disse, né? Quando a unção entra na alma ali, a pessoa não tem nem que se importar com o que vai acontecer, porque Deus é que está conduzindo, a gente se abandonar à graça de Deus. A unção dos enfermos é isso. A pessoa, até no caso dos enfermos que chama lá no hospital, vem dar a extrema unção, é porque você está se abandonando. Já viu que pelo recurso da medicina, né, talvez a pessoa nem tenha medo. A maioria das vezes, eu acho que quando chama extrema unção, 80% das vezes é porque a pessoa já está na ponta de morrer, né? Então, ou seja, no último momento da vida, a pessoa resolve se abandonar. Mas ela podia já se abandonar precocemente, pois esse senhor, ele pode fazer uma cirurgia, show de bola, não vai acontecer nada com ele, mas se acontecesse, ele já estava preparado também, né? Eu acho que falta muito esse abandono na graça de Deus. A gente se abandona na medicina, a gente se abandona, mas a gente se abandona num motorista de um ônibus que a gente nem conhece, não sabe se ele dormiu direito, se ele bebeu antes de pegar aquele ônibus, mas a gente não se abandona na graça de Deus. Verdade, irmão. E é bom poder saber que muitos católicos, em especial esses que estão conosco aqui na live, se estão aqui é porque se interessaram pelo tema, interessaram pelo assunto, que não é um assunto terreno, é um assunto sobrenatural, é do alto, porque veio do coração dele. E nesse interesse, muitas pessoas que estão aqui vão começar a se despertar. Bendito seja Deus por você ter pensado nesses temas, você ter sugerido que eu pudesse falar sobre esse tema especial de hoje. E eu creio que pessoas aqui vão começar não de maneira neurótica, mas de maneira muito consciente de que sem Deus, que está nos sacramentos, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então, assim, é acessível demais, cara. Divinópolis tem igreja que quase que em cada raio colado um com o outro, né? Padre na diocese tem demais. Pode ser tão bom, não, mas tem demais. Então, assim, bendito seja Deus por essa live, por esse convite e pelas pessoas que vão dar uma atenção mais aguçada para todos os sacramentos, em especial o de hoje. Obrigado pelo carinho e pelo convite. Assim como quando a gente fala dos mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas, os outros são totalmente condicionais a Ele. Assim, só um sacramento que
A pessoa pode ministrar numa ocasião de urgência que é só o batismo. O resto tudo é dependente do sacerdote, entendeu? Todos os outros. E o batismo é num caso de emergência, a pessoa que está no hospital, lá está em vias de morrer, a enfermeira sabe fazer o ritual ali do batismo, ela pode fazer, mas isso é uma ocasião de exceção. Mas aí a gente volta à importância do sacerdote, né? O bom ou ruim, ele é portador desses sacramentos. Ele pode ministrar em qualquer momento. Aí vale a gente rezar por eles também, entender que sem o sacramento da ordem, esses outros aí não vai acontecer. Eles são dependentes. Por isso que nas famílias... Agradecer aí, Fabrício. Por isso que nas famílias tem que ter sacerdote. Porque Padre Pio dizia, o mundo pode ficar sem o sol, mas jamais sem Jesus Cristo Eucarístico. E para transubstanciar Jesus tem que ter sacerdote. Então, irmão, rezemos para as vocações. Deus levante homens e famílias santas para gerar sacerdote. Por isso que o ataque é principalmente contra o sacerdote. A gente está vendo tanto sacerdote doido aí ultimamente, falando tanta coisa com nada, né? E, assim, não adianta a gente ficar só falando mal, porque a gente sabe que a gente está perdendo mais um para o inferno. É essa a realidade. Quando a gente vê um papa dando devaneio, a gente vê um sacerdote dando devaneio, no final, é uma alma. É uma alma que a gente está perdendo para o inferno. Então, a gente tem que rezar. Assim, é igual o sacramento, você não perde nada com ele. Tipo assim, se você receber muita comunhão, só vai ser coisa boa para a sua alma. Então, assim, não tem problemas você receber sacramento. É lógico, você não vai para toda segunda-feira, você vai lá receber unção do inferno. Não é assim também, né? O negócio não pode ser, né? Não pode ser avacalhado. Mas você tem outros sacramentos que você pode ter a presença de Jesus constantemente, a Eucaristia, você pode receber ela até 2 vezes ao dia, ou 3, dependendo, se você conseguir, não vai ter problema. A confissão, às vezes que você precisar de confessar, mas também não vai ali para achar que o padre é seu psicólogo, não é isso. Você vai ali para se colocar na condição de acusação de colocar seus pecados. Mas pelo menos uma vez na semana eu acho que é razoável, né? Não é problema se confessar toda semana. Eu acho que tem gente que confessa uma vez por mês, que é o que Nossa Senhora pediu, né? Amanhã é o dia dos primeiros sábados, né? Então, a gente está atento, a gente tem as armas para a nossa salvação. A gente está numa guerra e a gente vai utilizar uma ou 2 armas e o sacramento é você falar claramente, eu quero a presença de Jesus na minha vida. Uma vez que eu falo assim, eu vou juntar, aí você fala assim, olha, Jesus, fica de fora da minha casa, porque essa área aí, quem decide é eu. Mas uma vez que você se priva de um sacramento, você se priva de todos os outros. Olha para você ver, a pessoa que decide ficar no pecado mortal, ela não só vai poder não comungar, mas ela também não vai poder confessar. Então, olha, eu não gosto dessa palavra, mas olha que desgraçada que é uma pessoa. Sim, sem graça. Né? E a pessoa, tipo assim, mas eu estou vivendo muito bem, tá tudo... É lógico. Você fez tudo que o demônio queria, ele vai te atormentar? Ele vai deixar você tranquila. Ele não vai te atormentar. Você seguiu direitinho a trilha dele. E a pessoa vai parecer a melhor pessoa possível. Agora, vai viver um casamento bacana, aí você vai ver. Aí você vai ver o Satanás te atormentando, colocando dificuldade. Porque você falou, olha, eu quero Deus. Eu quero viver o sacramento. Eu quero resistir ao pecado. Aí sim você vai ter uma luta. Mas é uma luta que a gente sabe que só é nesse mundo. Né? Logo após isso aqui, vai haver essa libertação. Né? Então a gente tem que estar disposto, né? A abrir o coração à graça de Deus. Amém. Amém, irmão? Amém. Obrigado, viu? Quer comentar mais alguma coisa ou tá tranquilo? Eu quero pedir pro pessoal que me segue para te seguir, que está aqui comigo, porque é importante, é um Instagram de formação, o seu Instagram. Então, quem está aqui me seguindo, o Joey entrou aí agora, me chamou de Fábricas, trabalha comigo na Casa São Francisco. Seguir aí o Instagram do Casa Cult, formação, crescimento. E também quero convidar você a me seguir. Porque quem não me segue, porque aí também você terá algumas abordagens, algum crescimento espiritual lá no meu Instagram. E gratidão pelo convite. E também quero chamar você um dia para fazer uma live comigo, tá bom?
Pode chamar, irmão, nós estamos juntos aí. Queria rezar pela sua missão, rezar pelas pessoas que estiveram aqui na live, né? Convidar, fazer o mesmo convite para seguir o seu Instagram, seguir o nosso aqui também. E, sabe, e avisar também que essa live também vai estar no nosso YouTube, né? A gente não só posta as lives aqui, mas também tem lá no nosso YouTube. Se inscreva no nosso canal lá, é Legião Lacutes, tem muita coisa interessante. Nós somos uma missão que fala sobre a vida do Carlos Acutis, que nada mais foi um santo nos tempos atuais. A gente precisa ser santo, não somente como aqueles que vivem lá né, aqueles monges, né? Não só um franciscano, mas a gente precisa ser santo na condição nossa de vida. E essa é a principal mensagem que a gente tenta passar dentro de formações dentro da própria igreja, lives, inspirado pela palavra de Deus. Essa missão surgiu, a gente vai inteirar 2 anos, né? Foi em 2020, surgiu num período de dificuldade, né? Como diz o São José Maria Escrivá, faz-me santo se eu nem que seja em pauladas, né? Começar é para todos, perseverar é para santos. Então a gente precisa de perseverar, porque a impulsão, a correnteza que tenta nos levar para o caminho contrário, ela é muito maior. E é só na graça de Deus, dos sacramentos, que a gente vai conseguir vencer todo esse mal que nos poderia. Amém? Amém, obrigado. Finalizar rezando a Ave Maria para consagrar a Virgem Maria, então, tudo que nós partilhamos, para que nada se perca, mas tudo se direcione para os braços do Filho dela, e que ela possa ornamentar todas as palavras que nós dizemos aqui, tudo que nós proferimos, para a glória do nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria e José e viva o Beato Carlos Acutis. Viva! Salve Maria Santíssima. Com Deus, irmão. Até mais.